Nós tivemos a notícia nesse domingo último de que o Acre foi o estado que mais diminuiu a sua média móvel de óbitos, né? Que é a média móvel? E aí o Júnior está disponibilizando para a gente aí 2 gráficos que eu vou explicar um pouquinho do que se trata. Mas o que é a média móvel? A média móvel é aquela média que considera os números dos últimos 7 dias, a média móvel semanal. Por que móvel? Porque ela se altera a cada dia, né? Cada dia que tem um dado novo, ela vai sendo alterada. E nesse gráfico da média móvel de casos, nós vemos aí uma estabilização acima dos 1.000 infectados por semana aqui no Acre. Não baixa, não baixa. Estabilizou, não está crescendo, mas não está abaixando. Você vê que tem oscilações mínimas aqui, nessa parte final aqui, onde você estabelece uma reta, que é o chamado comportamento de platô, é quando estabiliza, mas o ideal depois da estabilização é a descida. E no caso aqui, nós já estamos há 5 semanas sem alteração de descida, deputado Gélia Diniz. Não tem, não desce. Recrudesceu os números. Cresceu, 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 chegou num pico e naquele pico ficou. Teve uma oscilação para baixo sensível aqui, ó, muito baixa. Você observa aqui na semana, aqui, nas primeiras semanas do mês 6, né? Primeira, segunda semana, cresceu mais um pouco, baixou de novo um pouquinho e vai seguindo nessa faixa que está acima dos 1.000 casos semanais. Peço para o Júnior passar o próximo gráfico, que é o gráfico de óbitos. A média móvel é o gráfico que tem a linha vermelha. Esse gráfico da linha azul, que nós acabamos de ver, é a média móvel semanal de 7 dias dos casos, né? Dos casos confirmados, das contaminações. Esse gráfico que está na tela agora é a média móvel de 7 dias, desde o início da pandemia, né? Está aqui o dia 8/4, que é quando foram confirmados o primeiro óbito, e a gente lembra que os primeiros casos foram 17/3, não é isso? Esse gráfico da média móvel, você observa, ele foi ali subindo, aí nas últimas semanas nós tivemos aquela notícia boa, ficamos todos animados, né? O estado do Acre, o estado que mais reduziu a média móvel de óbitos, né? Chegamos a ter uma redução de 35%, ou seja, saímos de uma faixa de 40 a 60 óbitos por semana para casa aproximadamente de 30 a 35 óbitos por semana, e agora voltamos para a casa dos 40, né? Ou seja, não está tendo progressão. Você vê esse último pontinho aqui, olha, aqui depois do dia 8/7 de 2020, ou seja, essa última semana, nós começamos a crescer de novo. Os dados dos últimos 3 dias, ou seja, quer dizer o quê? As medidas agora, quer dizer que não adianta, volto a repetir, não adianta isolamento meia boca. Ou isola tudo, ou se a gente ficar nesse, libera uma coisa, não, fecha, não, agora abre de novo, não, agora fecha de novo. Pessoal, nós vamos ficar nesse estica e puxa aí, nesse puxa e encolhe. Estamos há quase 5 meses. Fechamos 4 meses, estamos indo para o 5º mês. E está aí, os números não mentem, os dados não mentem. Estamos tendo um retorno, um crescimento de novo da média móvel semanal de 7 dias, dos casos de óbitos, com a reabertura de algumas atividades, e tem município fazendo de conta que está cumprindo o decreto. Tem município que está fazendo de conta que está passando do vermelho para o laranja, do laranja para o amarelo, do amarelo para o verde, para justificar a abertura de determinados estabelecimentos, e eu acho que os prefeitos estão preocupados só em agradar, pensando na eleição, que está vindo aí. Não estão preocupados em salvar a vida, estão mais preocupados com voto, do que com salvar vidas. E nós vamos encostar já, estamos próximos de encostar, pessoal, em 500 óbitos. Eu lembro da comoção, quando a guerra de facções chegou a 40 óbitos por mês. Foi uma comoção, uma loucura. Todos nós ficamos revoltados, dependendo de partido, dependendo se foi nesse governo ou no outro. Eu lembro do mês que teve 40 óbitos por facções, o tanto de debate que isso gerou aqui na Assembleia e o tanto de comoção pública que isso chegou na sociedade. Agora nós estamos falando de mais de 100 óbitos por mês só de Covid, sem contar as outras doenças, as mortes de causas naturais, os óbitos decorrentes de acidentes de trânsito ou mesmo de assassinatos. Mais de 100 por mês só de Covid. E parece que está tudo bem. Parece que as pessoas estão se acostumando com a notícia de que todo dia tem 6, 7, 8, 10 óbitos, 30, 40,
tendo chegado já a 60 por mês, e isso parece que as pessoas se anestesiaram, normalizou. Não podemos normalizar isso, meus amigos. Eu não sou contra a reabertura gradual, não, das atividades. Acho que com os cuidados e com as medidas corretas, dá sim para pensar em reabertura gradual, dá sim para pensar em retomada de algumas atividades. Até citei exemplos aqui na audiência com os empresários. Por exemplo, a abertura de algumas atividades para aqueles, deputado Antônio Salles, que já foram contaminados, já estão curados e que estão comprovadamente imunizados. Acho plenamente possível, né? Acho que dá para fazer um plano correto, cumprir o decreto do plano AC sem Covid de forma correta. O problema é que tem gente que está driblando o decreto. Está driblando. E esse drible impacta diretamente nesses dois gráficos que eu mostrei aí, número de casos e número de óbitos. Onde a gente pensava que já estava começando a diminuir, volta a crescer. No caso dos óbitos, e se estabiliza sem redução no caso dos dados confirmados de infecção, de infestação, de contaminação.